Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão. Declaro aprovada a ata da sessão anterior, uma vez que foi submetida aos demais membros da turma e não houve qualquer manifestação. Eu passo a palavra ao secretário da turma para o pregão dos processos, obedecendo à ordem regimental. Senhora Presidente, pela ordem, Pois não. queria colher a oportunidade para fazer um registro do falecimento do eminente jurista Evaristo de Moraes Filho, que não precisa, Destaco não precisa mandar ofício nem nada, é para celebrar a vida profícua, né? A vida profícua de Sua Excelência, que é de uma geração que cunhou o direito do trabalho, um homem que trabalhou pelo nosso objetivo durante muitos anos, ativamente, e que contribuiu de uma forma muito decisiva e que nos deixa um legado, mas nos deixa uma responsabilidade de tornar o direito do trabalho ainda mais exuberante nesse século que ainda se inicia. Uma quadra da história que merece, precisa da nossa atenção, do nosso maior zelo para que tornemos a justiça do trabalho mais efetiva e que as letras jurídicas se renovem, né, por nosso intermédio, a partir da obra monumental construída por ele e pelos homens de sua geração. Aliás, vejo doutora Isabel, ele sempre foi um homem atento, né, a tudo que se fazia, e um escritor muito profícuo. Quem sabe se lançamos alguma coisa, um prêmio jurídico, né, com seu nome, um concurso literário, alguma coisa que deixe marcas indeléveis como foram as dele, e que inspirem outras gerações como ele o fez. Foi mestre de inúmeras gerações, né? É um homem que precisamos definitivamente cultuar a memória e ensinar aos futuros juslaboralistas quem efetivamente, na hora que foi necessária a maior resistência, esteve sempre muito atencioso ao nosso cenário. Sabe? Leve, por favor, viu, a MAT, a ABRAT, o registro desse passamento, mas o nosso compromisso, né, com a memória de quem nos fez maiores. Viu? É o descanso de um grande. Viu? Muito obrigado. Obrigada, senhora. Muito obrigado, presidente. Com a nossa adesão também? Senhor presidente, nós gostaríamos, em nosso nome pessoal, advogados e advogados presentes, da AMAT, da ABRAT, da OAB, compartilhar com essa merecida, mas, como sempre, curta, né? E nós aqui, da humildade da proposta de voto de Sua Excelência, porque isso é próprio do Tribunal Regional do Trabalho, né? Compartilhar esses momentos de uma maneira muito singela, muito simples, mas de uma maneira inesquecível. Nós temos certeza que o professor Evaristo, excelente advogado, um exemplo para todos nós, é um espelho no qual nós deveramos nos mirar. O Conselho Federal, o chanceler, advogou 70 anos. Pois é. Só jurisdição trabalhista. E é um homem, excelência, que a gente de vez em quando fala que pela sua bondade, pela sua retidão, ele perdeu a cidadania terrena, mas adquiriu a cidadania celestial pelo seu comportamento exemplar e no meio de todos nós. Obrigado. Os registros são todos feitos, com a adesão de todos, a nossa adesão, naturalmente. Não havendo outra manifestação, eu passo a palavra ao secretário da turma. Bom dia, iniciamos pelo processo número 6 da pauta, preferência regimental, advogada de Pouso Alegre. É o RO 620-2014-004. A relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, e a revisão do excelentíssimo juiz convocado, doutor Vitor Salino de Moura Essa. Recorrentes Banco Santander, Brasil S.A. e Ulisses Salim Lauarte Souza, recorridos os mesmos. Escritos para sustentação oral, a doutora Lícia Miranda Eleutéria Azevedo,
pelo Banco Santander, e o doutor Fernando Rodrigues da Silva, pelo reclamante. Bom, eu sou a relatora, eu registro o recebimento de memorial do reclamante e vou direto à conclusão, aí qualquer coisa eu presto esclarecimentos depois. Conheço dos recursos interpostos, rejeito a preliminar e no mérito do provimento ao apelo do reclamado para declarar a prescrição do pedido de diferenças salariais decorrentes da não integração ao salário base da parcela ajuda aluguel, transformada em ajuda residencial incorporada e finalmente incorporada a verba comissão de cargo. A recurso do reclamante nega o provimento. Com a palavra, o advogado. Senhora Presidente, na pessoa da qual cumprimento os demais integrantes da sessão e os presentes aqui. Primeiramente, eu vou limitar algumas matérias, mas com relação a essa verba ajuda residencial incorporada, tem um ponto histórico nesse processo que é muito importante, até para se delinear e aqui se identificar se realmente há a existência da prescrição ou não. Inicialmente, o reclamante passou a receber a verba ajuda aluguel, com essa denominação, cuja verba, no ano de 1999, de forma espontânea, benéfica, o reclamado incorporou ao salário do reclamante. E de lá para cá teve todos os reajustes da convenção coletiva, efetivo em férias, 13º, FGTS, só não na comissão de cargo do bancário. Importante destacar que essa verba passou a ser paga, ela passou a ser integrante do salário do reclamante desde o ano de 1999 e ele recebeu até a sua demissão. O que se requereu na inicial e o que se requer no provimento do recurso é que essa verba, por ser integrante do salário, ou seja, a verba salarial, ela reflita na comissão de cargo no período imprescrito dos últimos 5 anos, porque ela foi paga até a demissão. Aqui, data vênia, a proposta de voto, não há cabimento da súmula 294, uma vez, por ser parte integrante do salário, essa verba é garantida por preceito de lei. Nós estamos falando do próprio salário do reclamante. E, inclusive, algumas decisões recentes dessa egrégia 10ª turma afastou a prescrição nesse sentido, justamente por ser parte integrante do salário. A gente teve o cuidado de colacionar algumas decisões do Colendo do TST nesse sentido. Por ser parte integrante do salário, aplica-se a segunda parte da súmula 294, por se tratar de verba protegida por lei. E o reclamado, mesmo tendo incorporado ao salário, ou seja, essa verba passou a fazer parte do salário do reclamante, sistematicamente até a demissão, ele não utilizou na base de cálculo da comissão de cargo. Sabendo que a própria convenção coletiva traz que a verba comissão de cargo é calculada com base no salário efetivo do empregado bancário. Sendo parte integrante do salário, o reclamado não utilizando essa verba, ele gerou prejuízos salariais mês a mês ao reclamante até a sua demissão, frisa-se, bem como recolhimentos fiscais que ele deixou de fazer. Criando assim um prejuízo abismal para o reclamante e desrespeitando a cláusula 11ª das CCTs, que traz que a base de cálculo da comissão de cargo é o salário efetivo, bem como a súmula 240 do Colendo do TST, que deve, com relação a outra parcela, que eu já vou me adentrar já também, que é o adicional por tempo de serviço. A própria convenção coletiva também, de forma expressa, diz o adicional por tempo de serviço deve ser utilizado na base de cálculo da comissão de cargo. De forma sistemática também, nós fizemos vários demonstrativos desde a inicial, que toda vez que realmente esse ATS tinha o aumento real, que ele sofria os aumentos reais, não refletia na comissão de cargo, isso ficou muito claro. Mesmo após esse ATS ser incorporado ao salário do reclamante, permaneceu também sem refletir na comissão. Total descumprimento do que traz a súmula 240 e a cláusula 11ª dos bancários, que é muito expressa nesse sentido. Após a sua incorporação, o adicional tempo de serviço facilmente perceptível pela atualização da carteira de trabalho, juntada até pelo próprio reclamado, não houve nenhuma alteração na comissão de cargo que trouxesse esse ATS para a sua base de cálculo. Os aumentos foram por outras questões, seja por dissídio coletivo, mas jamais pelo uso do ATS. Então o reclamado,
mesmo diante de uma verba expressamente prevista na convenção coletiva, não utilizou na comissão de cargo. A sentença de primeira instância entendeu que deveria, como ele obedeceu o mínimo de 55% previsto nas CCTs, não precisaria utilizar o ATS. No entanto, a CCTs ela prevê sim, mas prevê um mínimo de 55% e não o máximo. E no caso do reclamante, o banco pactuou, convencionou com ele, pelo menos por 20 anos consecutivos, uma comissão de cargo no valor maior. Sempre no intuito, é claro, de pagar-se uma comissão de cargo maior, para quando fosse amanhã ou depois discutir qualquer questão de horas extras, dizer que tratasse do cargo de confiança. Não é isso que nós estamos tratando aqui. No entanto, pagando-se uma comissão de cargo em valor maior e mais benéficos, data vênia, nós entendemos que incorporou o patrimônio jurídico do obreiro. Inclusive, decisões dessa egrégia 10ª turma também, cuja relatoria da doutora Thaís e da doutora Rosemary, justamente nesse sentido, fazendo parte do patrimônio jurídico, não poderia o reclamado vir agora e simplesmente desrespeitar também esse benefício que ele teve agregado há mais de 20 anos. Com relação então, a ajuda local segue a mesma sorte, porque também foi incorporada ao salário. A ajuda residencial incorporada, a ajuda local foram expressamente incorporadas ao salário do reclamante e pagas até a sua demissão. O que se pediu é apenas o reflexo na comissão de cargo, nada além disso, de verbas eminentemente salariais, integrantes do salário. E por último, a questão da política salarial, a sentença de primeira instância entendeu de que o banco não estava obrigado a aplicar essa política, porque levaria para o lado da conveniência dele aplicar ou não essa política salarial. No entanto, a política salarial, de forma expressa, também tem decisões dessa egrégia 10ª turma, ele trouxe regras objetivas. Caso o empregado tivesse boas avaliações de desempenho, avaliações semestrais, teria direito a esse acréscimo salarial. No entanto, o reclamante era bem avaliado e não recebeu esses aumentos salariais previstos de forma expressa nessa política salarial. Aqui não se discute a conveniência do reclamado de aplicar a nota, o poder potestativo dele. Não é isso. Ele aplica a nota que ele quiser. Mas uma vez aplicada a nota e a nota atingindo o mínimo previsto nessa política salarial, ele não pode vir agora e descumprir uma política salarial que ele mesmo criou como regulamento de empresa. E ainda, essas avaliações foram solicitadas ao reclamado para que pudesse comprovar que ele sempre foi bem avaliado. No entanto, mesmo com a combinação do artigo 359, reclamado quedou-se inerte, não trouxe as avaliações aos autos, deixando assim de cumprir com o seu ônus, uma vez que houve essa determinação com a combinação expressa do 359. No entanto, as poucas avaliações que tem nos autos mostram que o reclamante atingiu notas superiores ao mínimo exigido. E já para finalizar, além dessa questão da conveniência, a sentença entendeu também que precisaria ter orçamento para poder pagar essa política salarial. No entanto, quem alegou que precisaria de orçamento foi a defesa. E em momento algum a defesa desencobriu do seu ônus de dizer que o banco não tinha dinheiro para pagar o aumento salarial de uma política instituída por ele. O banco trouxe em defesa, mas em momento algum desencobriu do seu ônus de provar que efetivamente não tinha orçamento para isso. E data vênia, discordando da sentença de piso, atribuir esse ônus ao reclamante de um fato impeditivo trazido pelo reclamado, data vênia é onerar demais a parte, no caso aqui, do reclamante, do trabalhador. Nessas considerações, a gente pede data vênia, a proposta inicial de voto, mas considerando a natureza salarial dessas verbas, garantida por preceito de lei, a gente pede o provimento do recurso do reclamante e que seja negado o provimento ao recurso do reclamado. Muito obrigado. Senhora desembargadora relatora, demais componentes da turma, em que pese a proposta de voto ainda atender ao que gostaria, vou me limitar, então, a rebater alguns pontos da sustentação feita pelo nosso colega. Inicialmente, há que se reiterar razões já apresentadas em contrarrazões quanto à falta de dialeticidade das razões apresentadas pelo reclamante nessa situação. Isso porque, em que pese a
intento do recursal, não há enfrentamento objetivo dos argumentos expostos na sentença para o indeferimento dos pedidos. A exemplo, trata-se da ajuda residencial e a ajuda local, em que menciona da incorporação, em que pese falar que se trata de uma parcela salarial que recebeu desde então. Conforme expressa a sentença detalhadamente, verifica-se que não se trata de parcela salarial, e sim uma parcela condicionada à promoção recebida pelo empregado, inclusive por ele ajustada em ato único lá em 1999, desde quando passou a receber a parcela igualitariamente. Ou seja, trata-se, além de um ato único, sobre o qual incidiria a prescrição, mas sim de uma parcela convencionada entre as partes, por ato único e de natureza condicional, ou seja, por conta de uma promoção recebida pelo empregado, inclusive conforme ele confirma em depoimento pessoal, ao mencionar que o documento de folha 613 foi sim a ele encaminhado, assinado e ajustado. Portanto, trata-se de uma alteração feita há muito mais de 5 anos da propositura da ação, sobre a qual incidiria a prescrição total, alegada e concedida na proposta de voto, além de que negociada por ato único, em virtude de uma promoção salarial recebida. De outro lado, quanto à alteração lesiva que alega entre a proporcionalidade de comissão de cargo e salário base, ora, inicialmente, há que se afastar que foi lesiva a alteração. Não há qualquer prejudicialidade, não há qualquer desatendimento normativo do banco em aumentar o salário base de um empregado e reduzir a comissão de cargo, essa sim, limitada e condicionada à sua condição de cargo comissionado. Agora, em contrapartida, houve o aumento do salário base. Esse sim, por lei, é irredutível e, imagine-se supor, a volta do empregado para um cargo não comissionado, o salário base seria irredutível. Então, o aumento, mantendo a mesma remuneração, com o aumento do salário base, respeitado o mínimo exigido na norma coletiva, que é o que deve o banco cumprir, quanto à proporcionalidade para a apuração da comissão de cargo, que seria os 55%, não há de forma alguma que se vislumbrar qualquer lesividade. Ora, essa suposta proporcionalidade nunca foi divulgada, nunca existiu, muito menos se incorporou ao patrimônio jurídico, como menciona do reclamante. Ora, o que se tem na comissão de cargo é a avaliação legal. A avaliação legal, o cumprimento da norma coletiva e a evidência de alteração que foi, sim, benéfica ao empregado, ao passo que aumenta o salário base, esse redutível por lei, e mantém ainda a proporção estabelecida na norma coletiva para o cálculo da comissão de cargo. Por fim, quanto à matéria relativa aos grades, novamente, é o que se menciona, não se trata aqui de ônus de não apresentação de avaliações, por como reconhece, as avaliações foram apresentadas, não havendo qualquer prova de que existiriam outras além daquelas já apresentadas. Além disso, não se trata também de comprovação da defesa quanto à disponibilidade orçamentária, mas sim quanto à essência da própria cartilha em que pede o reclamante para que seja aplicada. A essência da cartilha que menciona que não se trata de um programa de cargos e salários de imposição obrigatória. E isso foi o que a única testemunha ouvida no processo, ligada diretamente a essa elaboração da política, deixou muito mais do que claro a mencionar que não há de forma alguma obrigatoriedade na aplicação dessa política, que seria ela simplesmente orientadora dos gestores para a apuração de salário de mercado. Isso para equilibrar o salário de mercado, não permitir que um salário de um cargo seja abusivamente maior ou infinitamente menor do que o salário de um mesmo cargo no mercado. Trata-se, pois, de uma ferramenta de gestão de RH, para nivelamento dos salários, mas nunca de forma obrigatória. Inclusive, confessado em depoimento pessoal do reclamante que as avaliações eram feitas e que sim, dependia de disponibilidade orçamentária, tendo a própria cartilha rogada mencionada, que se aplica sim a funcionários, inclusive do Banco Real, exclusivamente.
Portanto, não há enfrentamento sequer do argumento principal exposto na sentença, que seria quanto à não obrigatoriedade dessa aplicação dessa política. Seja, primeiro, em razão da própria disposição da política que menciona ser uma ferramenta de RH, de gestão, seja por ser a política relacionada aos funcionários do Banco Real, extinta em 2009, não mais aplicada aos funcionários do Banco Santander. Tanto é que a cartilha é anterior a 2009, muito anterior a 2009. Portanto, é o que pede para que seja mantido o voto, que seja acompanhado por vossas excelências o voto, inclusive quanto à prescrição declarada conforme a proposta. Bom, as questões todas postas nesse recurso são bem técnicas, porque desaguam todas em diferenças da remuneração do reclamante. Em relação à primeira, a preliminar arguída em contra-razões, por ausência de dialeticidade, eu, de modo geral e em princípio, estou rejeitando a preliminar. Com relação a essa prescrição que eu declarei sobre a ajuda residencial incorporada, é porque se trata de uma verba que que não era garantida por lei e que foi de ato único do empregador há mais de 5 anos, ocorrida há mais de 5 anos. Portanto, eu mantenho essa prescrição que eu declarei. Com relação ao recurso do reclamante, na ajuda residencial incorporada, verbo integrante ficou prejudicado ante a prescrição declarada. A ajuda local, verbo integrante do salário reflexo na comissão do cargo, eu mantive a sentença de primeiro grau que indeferiu, com base em que esse pedido ele foi modificado no recurso. Na sentença, o pedido foi examinado sob uma ótica e no recurso ele está sendo o recurso está sendo feito sob uma ótica diferente da inicial. Portanto, que eu estou negando provimento ao recurso também. Com relação à ATS, a Noênio Incorporado, base de cálculo da comissão, não houve, o reclamante não se desincumbiu de indicar diferenças. As diferenças nas razões recursais, onde ele fez um apontamento sobre isso, ele se referiu a período já prescrito, anterior a 2009, por isso que também não foi considerado aqui no exame do recurso. Nas diferenças salariais políticas de salário grades, que eu falo grade, né, mas é grades. Isso aí, a única testemunha ouvida, conforme foi dito na sustentação oral do advogado reclamado, foi informado que não havia frequência certa para reajuste do sistema grade para empregados de alto escalão do banco, que é o caso do reclamante. E com relação à redução do valor da comissão de cargo do percentual entre comissão de cargo e salário base, foi constatado também que a remuneração total não sofreu redução. Portanto, também, nesse ponto, o recurso foi negado provimento. E com relação às contribuições para o Fundo de Pensão Holanda Prev, foi declarada uma incompetência da Justiça do Trabalho, que também estou mantendo, e com base nesses esclarecimentos, eu mantenho o meu voto, dada a ver. Eu passo a palavra ao revisor. Olha, esse processo ele é muito técnico, então você vai colocar questões de fato, você já colocou todas. E todos estão enfrentados aqui, todos enfrentados aqui no voto. Então, o senhor vai receber depois o voto, qualquer coisa, o senhor entra com ED. Só antes da condução dos demais votos, são duas questões de fato mesmo, não é direito nem nada. Bem rápido, viu, doutor? A questão de fato é a seguinte, essa ajuda residencial incorporada, quando ela foi paga em decorrência de alguma promoção, ou qualquer coisa que seja, lá teve essa situação. Mas quando ela passou a ser incorporada em 99 ao salário do reclamante, qualquer condição existente passou a deixar de existir, porque ela passou a ser integrada ao salário. E uma última coisa, essa política salarial do reclamado, tão complexa, mas que tem regras objetivas, ela atrela o pagamento da verba, aliás, é aplicável aos grades de 1 a 27, sem distinção de cargos. A política é bem clara nesse sentido, é grade de 1 a 27, não distingue cargos. E o grade do reclamante era 20, ou seja, estava dentro dessa escala. Só esse esclarecimento da política salarial.
Tem alguma divergência? Estou de acordo. Doutora Lucília, eu só divido porque eu não aplicaria a prescrição e deferiria a integração da ajuda dessa... Como é que fala mesmo, gente? Da ajuda residencial incorporada para fins de cálculo de diferença de comissão. Então fica decidido nos termos do voto da relatora com as vencida a doutora Ana nos pontos que ela falou. Próximo. Gente, obrigada. O seguinte é o número 3 da pauta, é o RO 288-2015, relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida e revisão do excelentíssimo juiz doutor Vitor Salino de Moura Essa, recorrente Francisco Gonçalves Soares, recorrido Banco Santander do Brasil S.A. Inscritos para sustentação oral, doutor Fernando de Oliveira Santos, pelo Banco Santander, e doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim, pelo reclamante. Esse é Francisco Gonçalves, sabe? Francisco Gonçalves Soares, 3 da pauta. Recorrente. Recorrente. Eu conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento. Com a palavra o advogado reclamante, que é o recorrente, né? Senhor presidente, demais companheiros dessa grande turma, senhor procurador, senhores funcionários, prezados colegas. Respeitosamente, quanto ao entendimento tanto da juíza de primeiro grau quanto a ilustre relatora, a situação fática aqui houve, evidentemente, um equívoco quanto à apreciação temporal da prova que foi realizada. O reclamante exerceu até 31 de julho de 2010 a função de gerente de cobrança. E com relação a esse período, efetivamente teve uma outra ação, e foi o processo que teve curso na 39ª, o processo 487/2013. Ali ele foi ouvido e declarou as funções que realizava com relação efetivamente ao cargo que ocupava. Posteriormente, ele foi o seu cargo foi modificado para supervisor operacional. Depois, evidentemente, dessa saída, até 31 de julho de 2010, quando exerceu até aí a função de gerente de cobrança, e passou a exercer a função de supervisor operacional. Aqui sim, a prova testemunhal foi exatamente relacionada a esse período. Tanto é que foi o exercício dessa função de supervisor foi na agência Afonso Pena, onde a testemunha trabalhou com o reclamante. E essa testemunha, ela informou quais eram as tarefas a partir desta data. Então, houve, segundo o nosso sentir, um equívoco com relação à avaliação temporal. São duas funções distintas, uma até agosto de 2010 e outra após essa data. Já na agência diversa, que foi a agência Afonso Pena. E a testemunha ouvida quanto ao trabalho desenvolvido nesta agência, ele foi muito claro em demonstrar quais eram as funções. Então não houve, a nosso sentir, nenhuma divergência entre os depoimentos, porque o que se demonstrou no processo anterior foi na função de gerente de cobrança e o outro supervisor. A testemunha, ela informou quais seriam as funções, não números clausos, mas que eles exerceu a partir daquela época. E demonstrou também, de uma forma bem clara, que a Paradigma exercia efetivamente a mesma função. Então nós entendemos que aqui, efetivamente, houve uma inversão com relação às datas. Se a função anterior foi
de gerente de cobrança em outra agência, não pode o juízo entender que houve uma divergência com o depoimento, porque a função, a partir de agosto de 2010, foi totalmente diversa em outra agência. Então, espera, com o devido respeito, que esse juízo reveja a proposta de voto da ilustre relatora para prover o recurso e deferir as diferenças salariais pleiteadas. Obrigado. Excelentíssima senhora presidente dessa grande turma, na pessoa aproveito para saudar os demais componentes, julgadores, ilustríssimo senhor representante do Ministério Público, senhor diretor, demais funcionários dessa casa, as presentes. Data vênia do sustentado na tribuna pelo nobre colega e amigo doutor Eduardo, a prova existente nos autos está muito clara, a sentença foi perfeita, deve ser privilegiada, e a proposição de voto também nesse sentido. Existe um depoimento, as folhas 426 do reclamante, onde ele admite que desde 2008 e até 2011 ele foi coordenador de atendimento. Trabalhava em agência, realizando atividade de retaguarda, atendimento ao público, telefone e venda de produtos. A testemunha tentou divergir disso, e está muito claro nos autos. O Paradigma trabalhava no departamento chamado Corporate. É um departamento selecionado no BAN, onde se trata e se cuida de contas correntes de grandes grupos, empresas estatais. As operações são totalmente diferentes das atividades de um coordenador de agência que cuida de pessoa física. Então, nesse sentido, além da divergência com relação ao depoimento da testemunha, a prova está no sentido de, efetivamente, o reclamante confessou que não exercia as mesmas funções do Paradigma. Então, nesse sentido, espera que os demais jogadores acompanhem a proposição de voto, Vossa Excelência. Muito obrigado. Se espera. Bom, eu estou mantendo aqui a sentença porque foi elaborada numa análise bem feita da prova oral, e reexaminei tudo, atenta ao paradigma que restou do recurso e o período também mencionado, e realmente a divergência entre os depoimentos ocorre principalmente em relação ao depoimento do reclamante nessa ação e na ação anterior que ele tinha proposto contra a empresa, onde ele mesmo revela que as funções que ele exerceu eram diferentes da que ele pretende agora para obter a diferença salarial pela equiparação com esse paradigma indicado. Então, eu mantenho o meu voto. Eu pergunto se há divergência. Não, senhora. Assim se decide. Obrigado. Bom dia. O seguinte, é o 25 da pauta, é o RO 373 de 2015. 25. A relatoria da excelentíssima juíza doutora Ana Maria Espica Cavalcante, revisão do excelentíssimo juiz doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque, recorrentes Vilasa Construtora Limitada e Adeilson Ramos Silva, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Márcio Júnior Monteiro de Pinho Tavares, pela reclamada recorrente Vilasa. Doutora Ana Maria, a relatora, com a palavra para a conclusão. Dou provimento ao recurso do reclamante para declarar a responsabilidade da empregadora pelo acidente ocorrido, para que não se configure supressão de instância, determine o retorno dos autos à origem, para que os pedidos formulados na inicial sejam analisados em conformidade com esta decisão, proferindo-se nova sentença. Resta prejudicada a análise dos demais temas do recurso do reclamante, bem como do recurso da reclamada, que poderão ser renovados oportunamente. A palavra, doutor. Cumprimento aos componentes da turma, todos os presentes. Data vênia, o voto da eminente relatora,
Destaco aqui a questão que a única prova produzida nos autos em relação aos fatos que concernem ao acidente ocorrido foi um depoimento de uma testemunha que, à época, presenciou os fatos ocorridos, presenciou o acidente, bem como foi uma das responsáveis pelo treinamento do reclamante. Essa testemunha, ela afirma de forma categórica que o reclamante foi treinado, foi orientado inclusive pela própria testemunha. E não há nos autos nenhum outro depoimento ou qualquer prova que infirme essa prova produzida. E essa mesma testemunha, ela é bem esclarecedora em relação aos fatos que ocorreram quanto ao acidente. Pois bem, tratava-se de, reitero, o reclamante desde a admissão foi treinado e orientado quanto ao uso da máquina na qual o acidente ocorreu. Essa testemunha, ela é clara ao afirmar que sequer era possível imaginar a forma que o acidente ocorreu. O reclamante, ele era responsável por fiscalizar o processamento de uma máquina e, acaso essa máquina, acaso o material que passava por dentro dessa máquina viesse a obstruí-la, o reclamante deveria abrir a comporta dessa máquina, retirar o material ou, no máximo, com o uso de uma marreta, explico aqui, bater de forma comedida até nessa máquina para que esse material escoasse e a máquina voltasse a funcionar. No caso, o reclamante simplesmente deixou essa marreta cair dentro da máquina e inadvertidamente enfiou o braço adentro dessa máquina. O que nesse momento seu braço foi puxado pela correia da máquina. Reitero, o reclamante foi treinado e orientado desde o início. A única prova produzida informa isso. E informa também que era um movimento completamente inesperado que foi feito pelo autor. Então, nesse caso, com respeito à proposta de voto da eminente relatora, é reclamado pugna pela manutenção da sentença neste ponto, indeferindo os pedidos relativos, os pedidos decorrentes do acidente, tendo em vista que a culpa pelo acidente foi exclusivamente do próprio autor. Nesse caso, seria, tirando aqui como exemplo, o mesmo que culpar um motorista que conduz um carro de forma normal, dentro das condições normais, respeitando a velocidade de uma via, e culpar o motorista por um acidente decorrente de um ato de um transeunte que quase se joga na frente do veículo. Então, nesse caso, data vênia ao entendimento da eminente relatora, reclamado pugna pela manutenção da sentença neste ponto. Doutora, tem alguma coisa? Eu queria fazer só uns esclarecimentos. Primeiro, destacar que é um acidente que levou a um traumatismo da mão direita, com redução da capacidade laborativa em 30%. Então, o acidente ele é incontroverso, acidente típico. Apesar de saber o posicionamento da turma que não adota a responsabilidade objetiva, eu analisei sob os dois ângulos. Primeiramente, a responsabilidade objetiva, que no caso eu acho que está patente, porque a atividade do reclamante era de operar um silo acoplado a uma correia transportadora, utilizando uma marreta para fazer o material descer, consoante a prova testemunhal produzida, o que configura atividade de risco, tendo em vista o seu potencial lesivo, o que atrai responsabilidade objetiva. Mas, além disso,
ficou evidenciado também a responsabilidade subjetiva. Eu vou até ler uma passagem que fica mais fácil de entender. É dever do empregador zelar pela saúde e segurança dos trabalhadores por meio de adoção de condutas voltadas para a prevenção de acidentes, tais como redução e eliminação de riscos existentes no ambiente de trabalho e a orientação dos empregados para a prevenção dos acidentes. No caso dos autos, a empregadora não comprovou a adoção de todas as medidas possíveis para evitar o infortúnio, ônus que é seu. A propósito, ressalto que a apuração da culpa em matéria de acidente de trabalho deve adequar-se à especial proteção conferida pelo ordenamento jurídico ao empregado, parte hipossuficiente da relação trabalhista. Uma das formas de concretização dessa proteção é a inversão do ônus da prova. Cabe, assim, à reclamada a prova de que não foi culpada pelo sinistro, tendo em vista que possui maior facilidade ou aptidão probatória. O fato do reclamante ter passado por treinamento admissional não autoriza concluir que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima e que, em razão disso, o empregador fica exonerado de qualquer responsabilidade. O acidente ocorreu, em síntese, ocorreu durante a jornada de trabalho em razão das tarefas exercidas em favor da atividade econômica da demandada, a reclamada não agiu conforme o dever geral de cautela, não há prova de fato imputável exclusivamente à vítima, ônus que cabia à reclamada por se tratar de fato obstativo ao direito postulado. Diante dessas constatações, é de se concluir também pela responsabilidade subjetiva da empregadora. Doutor Alexandre, eu, data vênia, divirjo do voto da relatora, em primeiro lugar, por entender não ser aplicável a responsabilidade objetiva. E, em segundo, que eu entendi pelo contexto probatório dos autos, que foi, sim, o autor que praticou um ato inseguro, depois de a marreta cair dentro do equipamento, ele, com ele em funcionamento, com as próprias mãos, tentar retirar a ferramenta de dentro do aparelho. Isso é um fato que, para qualquer trabalhador, se sabe que é inseguro. Então, a minha divergência é no sentido de que eu negaria provimento ao apelo, mantendo a decisão de primeiro grau. Bom, eu sou a terceira votante, eu vou acompanhar o voto da relatora, mas não pela responsabilidade objetiva. Eu entendo que aqui não há responsabilidade objetiva, assim como eu entendo que não é o mesmo caso de um acidente de trânsito em que o ocorrido se dá em face de circunstâncias alheias à vontade ou ao alcance da empregadora. Eu não aplico a responsabilidade objetiva nesses casos também de acidente de trânsito, mas, no entanto, eu entendo que há uma responsabilidade subjetiva aí quando o acidente ocorreria, por exemplo, em face de uma manutenção mal feita no veículo, e aí sim se configuraria a responsabilidade subjetiva da reclamada num acidente de trânsito, que também é outro caso. Nesse caso aqui, houve um acidente grave que reduziu a capacidade da mão do reclamante, porque ele operava uma máquina que era muito vulnerável a um descuido qualquer, que é muito tranquilo de acontecer ali no dia a dia da atividade das pessoas. Então, com base na responsabilidade subjetiva, que também foi abordada no voto da relatora, que eu acompanho a relatora, e então fica decidido nos termos do voto da relatora, vencido o revisor. Legal. Seguinte ao 34 da pauta, é o RO 1926 de 2014. A relatoria é da excelentíssima juíza doutora Ana Maria Espí Cavalcante e o revisor, excelentíssimo juiz doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. Recorrentes BH Empreendimentos Limitado e Vanessa Costa Santos. Inscrito para sustentação oral pelo recorrente reclamado, doutora Mariana de Figueiredo Machado. Doutora Ana. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, nego provimento ao recurso da reclamante e dou provimento parcial ao apelo da reclamada para desconsiderar o depoimento da testemunha Sabrina Souza Camilo por troca de favores.
fixar que o horário de início da jornada da reclamante é 8 horas e 45 minutos e que houve trabalho em apenas um sábado por mês. Absolver a reclamada da condenação a pagar horas extras excedentes à 8ª diária, remanescendo a condenação ao pagamento de horas extras excedentes à 44ª semanal, nas semanas em que houve trabalho aos sábados. Valor da condenação reduzido de 30 mil para 25 mil, com custas minoradas para R$ 500, podendo a empresa pleitear a devolução do excesso. Palavra, doutora. Boa tarde, excelentíssima desembargadora presidente, demais componentes dessa egrégia turma. Me reservo no direito de falar apenas em divergência. Tem divergência? Está decidido por unanimidade. Boa tarde, obrigada. Seguinte ao 18 da pauta, RO 1785-2014, o 18. A relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, e a revisão do excelentíssimo juiz, doutor Vitor Salino de Moura Essa. Recorrentes União Federal e MASB SPE, Empreendimentos Imobiliários S.A., recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Alexandre Rocha de Menezes, pela reclamada recorrente. Eu conheço e nego provimento. De, Palavra, doutor. Posso aguardar, excelência? De acordo. Próximo voto. Decidido por unanimidade. Perfeito. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Finalmente, na pauta física, a inscrição na data de hoje, no número 1 da pauta, é o RO 277-2013. A relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, e revisão do excelentíssimo juiz, doutor Vitor Salino de Moura Essa. Recorrente Carlos Alberto Pereira, recorrido Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Inscrito para sustentação oral, doutor Isaac Salomão Zaguri, pelo recorrente. Estou conhecendo e negando provimento, doutor. O senhor está com a palavra. Eminente desembargadora presidente, a quem eu cumprimento os demais membros dessa egrégia turma, rogando respeitosas vênias ao já manifestado voto de Vossa Excelência, vou tentar trazer da tribuna aqui alguns elementos que talvez corroborem a mudança do entendimento de Vossa Excelência e possam também auxiliar os demais julgadores na decisão que irão tomar. O caso em comento trata-se de uma tentativa do reclamante de reverter uma justa causa que, se lhe foi imposta, única e exclusivamente ao argumento de que teria ele conhecimento de conduta ilícita praticada pelo seu superior e não a denunciado. Inicialmente, nobres julgadores, eu gostaria de ilustrar as razões do presente recurso com algumas reportagens colacionadas com a inicial, no sentido de haver demonstrado o que acontece em nosso país com aqueles que se arvoram em denunciar esquemas ilícitos por parte de seus superiores. Essas reportagens que acompanharam a peça de ingresso referem-se ao tão conhecido mensalão e demonstram o que aconteceu com todos aqueles funcionários do Banco do Brasil, do Banco Rural, que, por não concordarem com a conduta dos seus superiores ou pelas ilegalidades que no ambiente de trabalho estavam sendo praticadas, as denunciaram. Todos eles, sem exceção, perderam seus empregos, não encontraram colocação no mercado, tiveram prejudicado seu sustento pessoal, sustento dos seus familiares, e nada, absolutamente nada, ganharam com isso. Isso sem falar ainda que, sob o ponto de vista legal, ninguém tem o dever
de denunciar ninguém. Isso compete à autoridade policial, à autoridade que investiga. A este sim compete a denúncia. No caso em estudo, tem ainda uma peculiaridade. Apenas relatar aqui em breves palavras do que se trata esse caso aqui. O reclamante foi demitido por justa causa anos depois de instaurado um procedimento disciplinar lá na Conab, por não haver denunciado um suposto desvio de café por parte do seu superior, Magno Pato, Carlos Magno Pato. Agora, uma coisa que chama muito a atenção nesse caso específico, e que eu particularmente acredito que talvez nem esse superior tenha cometido irregularidades, é o absurdo de sacas de café que foi constatado como desviado nesse período. 132 mil sacas de café. Quem consegue roubar 132 mil sacas de café e não ser pego? Gente, isso são 2 mil sacas de café. São 132 mil sacas de café. E um fato de suma relevância, e que talvez aí vá justificar o porquê do meu entendimento, que talvez nem esse superior hierárquico tenha cometido ilegalidade, e que talvez esse fato tenha passado desapercebido, e é daí a razão de evidenciar dessa tribuna, é a precariedade do controle de pesagem no armazém da Conab. Isso foi constatado não apenas através dos depoimentos testemunhais, como também no processo criminal que foi instaurado contra o aqui reclamante recorrente. O que acontecia, eu posso, se Vossa Excelência me permitirem aqui, isso inclusive também foi reconhecido na sentença, destacar o que é que foi constatado pelo juízo no que diz respeito à precariedade, mas o fato é que isso, eu acho que despiciando, lê a decisão, porque isso é incontroverso dentro do processo. O fato é que o armazém da Conab não tinha condições técnicas para pesar os cafés no momento da sua entrada. Entretanto, e aí é que reside a singela questão que pode eventualmente modificar o entendimento de Vossa Excelência, é que no momento de saída do café, aquele que o depositou, ele quer que se confira a saída. E é muito mais fácil você pesar 100 sacas de café do que 1.000, 2.000, 5.000 sacas de café no momento da entrada. Porque, obviamente, quem deposita café em armazém, o retira paulatinamente, em razão de preço, em razão de negociações. Raramente um produtor retira o seu café armazenado pela mesma quantidade que o pôs no armazém. Porque quando ele põe na safra. Mas ele retira segundo as condições de mercado. Então, eu acredito, e isso aqui, os autos nos permitem ter esse entendimento, que quando algum produtor ia retirar suas sacas de café, constatada uma divergência de peso, era tirado do café que estava armazenado para ir completar essa diferença de peso. E essa conclusão, ela é muito lógica, porque, dado o período da apuração, se foi constatado um desvio de 132 mil sacas de café. É óbvio que isso aconteceu paulatinamente e se justifica o ocorrido. Entretanto, aqui eu estaria a justificar uma conduta do chefe, explicando que talvez nem ele, que morreu,
tivesse de fato tido uma intenção dolosa de subtrair, porque morreu nas mesmas funções, pobre, foi encontrado morto numa casa singela, próxima ao armazém onde ele morava. Não se enriqueceu, não foi embora, não pediu demissão, etc, etc. Um outro aspecto que eu gostaria de abordar dessa tribuna, também de grande relevância, é o fato de que o processo administrativo inicialmente instaurado contra o reclamante e contra outras 30 pessoas apurou uma pena chegou à conclusão de aplicação de uma pena de apenas suspensão. Outros envolvidos tiveram essa pena de suspensão. Entretanto, posteriormente, pela corregedoria do órgão administrativo, sem qualquer fundamentação, aplicou-se ao reclamante, unicamente ao reclamante, a punição de justa causa. Eminentes julgadores, se nem vossas excelências, membros do Poder Judiciário, podem decidir sem fundamentação, o que justifica a aplicação de uma pena de demissão por justa causa, desprovida de qualquer fundamentação, por um órgão administrativo, concessa máxima vênia. Concessa máxima vênia. E essa demissão por justa causa aplicada ao reclamante não tem qualquer fundamentação, não nos autos, que a justifique data máxima vênia. Depois voltou para trás. Sem falar ainda que configura essa pena de demissão por justa causa absurda desproporcionalidade para com as demais penas aplicadas a outros servidores. Isso corroborado ainda pelo depoimento das testemunhas, no sentido de que o reclamante serviu apenas de bode expiatório. E isso é perfeitamente possível de se conceber, porque o seu chefe morreu. Seu chefe morreu de causas naturais, morreu. Então alguém precisava ser punido para que servisse de exemplo. Quem é esse alguém? O reclamante. Única e exclusivamente o reclamante. Portanto, eminentes julgadores, tem vossas excelências em mãos uma grande oportunidade de, com sensibilidade, separar o joio do trigo, pensar a justiça, exterminar com essa desigualdade que reflete essa demissão por justa causa de um funcionário que trabalhou na Conab por 35 anos. Doutor, seu tempo por 35 anos sem nada que o desabonasse. Com essas considerações, eminentes julgadores, extremamente honrado de vir à presença de Vossa Excelência nessa manhã, suplico que seja dado provimento a esse recurso, revertendo-se essa injusta demissão por justa causa, reintegrando-se o obreiro nas suas atividades ou remunerando dignamente, conforme a rescisão própria da demissão imotivada. Assim o fazendo, estará essa egrégia turma, como é do seu feitio, a prestar honrosa homenagem à justiça. Muito obrigado. Bom, essa reclamação é de um reclamante, de um empregado da Conab, que trabalhou na empresa por mais de 35 anos, né? E foi, infelizmente, dispensado por justa causa. No decorrer desse tempo, ou de algum tempo do contrato de trabalho do reclamante, apurou-se, através de um processo administrativo instaurado internamente na empresa, que ele, em conluio com o gerente titular, mamaram sacas de café, é o nome do esquema que se fazia lá. Consistia em retirar um pouquinho de cada saca e, através daquele pouquinho, fazer outras sacas para não se perceber a falta de algumas sacas de café que ocorriam lá. O reclamante se diz injustiçado porque outras pessoas lá, dentro desse processo instaurado, foram punidas, mas com penas bem mais leves, né? E também porque ele, na condição de subordinado,
ele se sentia impotente para denunciar o esquema. Acontece que o processo interno dessas apurações, para apurar essas irregularidades, ele foi um processo longo, que durou muito tempo, foi muito bem conduzido e puniu proporcionalmente os demais empregados lá que viam e também não denunciavam esse esquema lá de mamadas de saco de café. E acontece também que o reclamante, depois que o gerente morreu, ele continuou fazendo, de modo que joga por terra esse argumento aí de que ele se sentia impossibilitado em face da condição de subordinado. Por isso que eu estou mantendo a decisão do juiz de primeiro grau, que manteve essa justa causa, indeferiu indenização por danos morais, e estou pedindo a sustentação oral, negando provimento ao recurso. Eu indago se há divergência. Não, senhor. Decidido por unanimidade. Agradecido, excelência. A vantagem da advocacia é que a gente não julga, não precisa dormir com a consciência, né? Mas eu louvo Vossa Excelência, é uma honra muito grande estar aqui nesse tribunal essa manhã. Muito agradecido, um bom dia. Bom dia. Sustentação oral PJE. Sala da excelentíssima relatora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. É o processo número 26 dessa pauta, o RO 11.310.14/2015. Recorrente Marcilei Vieira Lopes de Almeida e Plantão Serviços de Vigilância Limitado, recorridos os mesmos. Escrito para sustentação oral, o doutor Isabel das Graças Dourado, pelo recorrente reclamado. Abrindo aqui. Indo direto à conclusão, eu conheço e nego provimento aos recursos. A senhora está com a palavra. Excelência, mas eu tenho um recurso do reclamante também, né? Tá. Conheço e nego provimento a ambos. A ambos. Isso. Ah, tá. Então, quanto ao recurso da reclamada, eu gostaria de salientar que esse ajuste na convenção coletiva obedece à Constituição Federal e deverá ser respeitado. Tanto os dias trabalhados como os dias de folga, se cair feriado ou dia de semana, em dia de semana, recair, deverão ser considerados como folga ou dia trabalhado. Portanto, entendemos que o feriado em dobro deverá ser excluído da condenação. É o nosso pedido. E que seja mantido o voto de Vossa Excelência quanto ao desprovimento do recurso do reclamante. Pois é, justamente o motivo da minha emenda aqui é porque esses dias, apenas os domingos, se encontra automaticamente compensado. Nesse sentido, a redação da súmula 444 do TST. Por isso que eu estou negando provimento ao recurso nesse item. Então, eu mantenho o meu voto e indago se há divergência. Eu tenho divergência. Pode falar. Com relação ao aviso prévio e à multa do 477, que eu entendo que o aviso prévio proporcional ele não veio para beneficiar o empregador, mas sim o empregado. Eu menciono uma nota técnica do Ministério do Trabalho e Emprego, que menciona que e também jurisprudências do tribunal, que menciona que, independente de ser de 36, 45, 90 dias, se o aviso prévio for trabalhado, ele tem que ser trabalhado por 30 dias, com essas reduções possíveis, de 2 horas por dia ou de 7 dias, como aconteceu no caso do processo.
Só que eles consideraram o prazo de 36 dias de cumprimento do aviso prévio trabalhado. Então, com isso, eu entendi que houve uma extrapolação realmente, declararia a nulidade do aviso prévio concedido, e em decorrência disso também, o acerto rescisório foi feito em atraso, porque considerou-se o primeiro dia útil seguinte ao término do 36º dia. Então, a minha divergência é nesse sentido, de deferir o aviso prévio indenizado proporcional a 36 dias e a multa do 477. Senhora presidente, cabe o desempate, cabe a mim. Os argumentos trazidos na divergência são absolutamente judiciosos, muito cultos, que hão de inspirar uma profunda reflexão. Louvo a eminente juíza convocada quanto à lucidez de seus argumentos, mas vai ficar para uma reflexão mais aprofundada. Eu, por enquanto, estou acompanhando Vossa Excelência. Então fica decidido nos termos do voto da relatora, vencida a doutora Ana, nesse ponto aqui da proporcionalidade do aviso prévio. Seguinte ao 13 da pauta, a excelentíssima relatora, a doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, inscrição realizada na data de hoje pelo doutor Moisés Fonseca Monteiro Alves, faz sustentação oral pelo recorrente e reclamante. Então, o ROPS 10.418.93, 2016. Esse aqui é um recurso sumaríssimo, processo sumaríssimo, direito sumaríssimo, recurso do reclamante, que eu estou conhecendo, também conheço das contrarrazões. E no mérito eu estou dando parcial provimento para deferir o pagamento do intervalo intrajornada, 2 horas semanais durante todo o pacto laboral, e os reflexos em aviso prévio, repouso, os férias mais 1/3, 13º, FGTS mais 40%, acrescido do adicional convencional, se houver, ou do legal. E quanto ao mais, eu mantenho a sentença. Acresço a condenação 4.000, com custos complementares pela reclamada de R$80. O senhor é do reclamante? Sim. Vai fazer a sustentação? Vou sim. Vai lá. Bom dia a todas e todos. Eu cumprimento igualitariamente aqueles que aqui estão presentes, destacando os meus mais cordiais cumprimentos aos ínclitos julgadores, aos demais presentes também. Eu gostaria de destacar a presença da nossa batonier da Advocacia Trabalhista, doutora Isabel das Graças Dourado, a nossa querida mãe da Advocacia Trabalhista, e a presença do doutor Edson Gutier, que é aquele advogado trabalhista mineiro mais aglutinador de todos. Excelência, eu queria pedir a consideração de Vossas Excelências no que concerne a apreciação da aplicação da multa do artigo 9 da Lei 7.238, que estabelece a multa para dispensa em menos de 1 mês da data base. O juiz de primeira instância, ele nega, alegando que não foi comprovado em sede de inicial que a dispensa ocorreu, não foi comprovado em sede inicial a data base da categoria. Contudo, consta na cláusula primeira da CCT acostada no ID 8611-60A, que é a data base da categoria no dia 1º de abril. Portanto, se o reclamante foi dispensado em 29/2/2016, com a projeção do aviso prévio, que segundo o entendimento massivo da jurisprudência, deve ser considerado para o cômputo desse prazo de 30 dias, portanto, a dispensa projeta-se para o dia 29/3/2016, a menor, portanto, dos 30 dias previstos pela lei, fixados pela lei, e considerando que a data base é no dia 1º de abril, devidamente acostado nos autos. Vale ressaltar ainda que
o sindicato não firmou novo acordo ou convenção coletiva após o estabelecido para a vigência de 2016. Portanto, a CCT acostada ainda é a que se encerra com a vigência no ano de 2016. Portanto, nesse sentido, eu peço que os demais julgadores reconsiderem esse pedido da inicial, uma vez que está fartamente comprovado que, muito respeitosamente, a decisão do magistrado primeiro, nós divergimos e entendemos que a prova está devidamente estabelecida nos autos. No mais, eu reitero meus cumprimentos e desejo a todos um bom dia e um bom resto de semana. Bom, aqui eu estou mantendo a sentença justamente porque as convenções coletivas que foram juntadas aos autos, elas não consignam a data base da categoria. Então, não tem prova nos autos que a data base da categoria era em 1º de abril. Por isso que eu estou negando o provimento ao recurso nesse aspecto, mantendo a data base. A divergência? Não, senhor. Decidido por unanimidade. Passamos à sala da relatoria da excelentíssima juíza doutora Ana Maria Espí Cavalcante. O primeiro processo é o 14 da pauta, o RO 11.084, traço 40.2015. O 14 da pauta. Escrita para sustentação oral, a doutora Patrícia Gontijo Linhares, pela recorrente e reclamada Stefanini, Consultoria e Assessoria em Informática S.A. Tá dentro. O recorrido é Igor Gleison Pereira de Matos. Pela reclamada? Reclamada. Você já carregou, viu? Pode falar, está a conclusão do Conheço do recurso no mérito, nego-lhe provimento. Obrigada. Pode falar, doutora. Não vai fazer a sustentação, não? Decidido por unanimidade. Temos o voto da relatora. Ok. O seguinte é sala da relatoria do excelentíssimo juiz doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. É o número 1 da pauta, o RO 10.113-59, ano 2016. Dr. Edson Antônio Fiuza Gutierrez tem escrito para sustentação oral pelo recorrente e reclamado Mali Metal Leve S.A. Doutor Alexandre, está para falar? Só esperando abrir aqui o voto. Isso é um... É um processo sumaríssimo. Eu conheço do recurso ordinário, da reclamada e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Senhora desembargadora presidente, senhores desembargadores, senhor procurador, senhora secretária. Pedindo vênia, sua excelência do desembargador, relator, senhora presidente, a quem sempre rendemos nossas homenagens, a condenação da empresa foi no adicional de salubridade, no grau de 40%, ao entendimento de que o autor laborava de forma habitual e permanente exposto ao óleo mineral. Mas aqui a empresa pede vênia para dizer que ela sempre se preocupou com os ingredientes e EPIs necessários para a proteção e a saúde do trabalhador, conforme tem nas razões aduzidas no apelo. E ele sempre participava de reuniões, a empresa sempre levava todos os seus empregados a participarem também de motivações. Então,
Pedindo vênia, Sua Excelência, doutor relator, espera-se, pois, senhor presidente, até com base no dispositivo legal da CLT, artigo 194 ou 193, no MERCOP, que há que se excluir a condenação do adicional, porque com esses equipamentos a insalubridade, pelo menos, em grande parte, ela estava eliminada. É o que se espera. Muito obrigado. A sustentação, doutor Edson, realmente é, como sempre, objetiva e leal, mas o que eu verifiquei nos autos é que não tem nenhum elemento que leve a infirmar a conclusão do perito oficial. O reclamante estava sujeito ao contato com óleo mineral, com os braços expostos, então eu não vi elementos que pudessem levar a concluir de forma diferente do perito. Eu mantenho a minha proposta de voto, presidente. Advergência? Decidido por unanimidade. Sistema de voto de relator. Os braços já de fora. Seguinte ao 18 da pauta, o RO 11.070-50.2015. 18 da pauta, ainda do Dr. Alexandre Wagner. O advogado Dr. Guilherme Teixeira de Souza está inscrito para sustentação oral pelo recorrente, o Sindicato de Empregados e Técnicos em Laboratório, Banco de Sangue e Análises Clínicas no Estado de Minas Gerais, Sintralab. Recorrente, o recorrido é IPAC, Instituto de Patologia Clínica de Uberlândia Limitada. Doutora Alexandre, com a palavra para a conclusão. Eu estou com o voto impresso aqui, presidente, ainda não abriu, mas eu posso ler. Na verdade, eu conheço do recurso, afasto a preliminar suscitada e, no mérito, eu dou provimento parcial para extinguir a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485.4 do CPC de 2015. A ação tinha sido julgada improcedente em primeira instância. Meu voto, presidente. Excelência, só para justificar, o motivo da extinção sem julgamento... A existência de litisconsórcio necessário com relação ao outro sindicato para o qual a empresa recolheu as contribuições. Perfeitamente, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, até me marca um pouco assim, de contrariedade e contra o voto do eminente relator, que sempre profere voto com bastante fundamentação, com grande estudo, com grande análise do processo. Mas, infelizmente, nesse caso, terei, contra a minha vontade, que pedir vênia ao voto do eminente relator e ressaltar, apesar da questão ser uma questão bem tranquila, se trata de uma ação que pleiteia as contribuições sindicais de 2010 a 2015, a questão posta aí, que foi inclusive fundamento da sentença de primeira instância, não sei se foi também uma das razões do eminente relator em seu voto, é que o sindicato a ação deveria ser proposta em relação ao sindicato, já que foi o sindicato de Uberlândia, já que foi ele o recebedor dessas verbas. Entretanto, excelência, divergindo obviamente do voto do eminente relator e pedindo para que os demais componentes dessa outra turma sigam o entendimento das razões do recurso, o sindicato de Uberlândia, entendo recorrente, não poder fazer parte dessa ação, isso porque o entendimento da recorrente é de que quem paga mal, paga-se duas vezes. No caso, se a recorrida pagou ao sindicato errado, sendo inclusive notificada e tendo conhecimento de que o recorrente é o legítimo representante dos empregados, deveria ela sim pleitear eventual ação de indébito com aquele sindicato após a restituição devida ao sindicato recorrente. E isso resta claro nos autos por dois únicos pontos. O TST, em julgamento, peço vênia só para escrever o número do processo, em julgamento do recurso 13498 de 2003, assim relata, vou só transcrever uma parte, e com base em tais fundamentos, concluiu-se, considerando a atividade do suscitado, remanescente, laboratório de análises clínicas, a representação dos seus trabalhadores está definida pelo Sintralab, ora recorrente, que tem base territorial em todo o estado de Minas Gerais. Isso é um voto proferido em tal julgamento pela colena turma do Tribunal Superior do Trabalho.
E mais ainda, em análise a um registro sindical do Ministério Público do Trabalho, datado em 20 de setembro de 1995, na qual consta nos autos como ID F1BC43C, que afastou a representatividade dos sindicatos empregados do estabelecimento de saúde de Uberlândia. Ora, o que pretende fazer parte da futuração como litisconsórcio necessário. Diante de tais considerações, Excelência, pede mais uma vez, com muita aperto no coração, divergência ao voto do eminente relator, para que os demais componentes dessa douta turma façam aderência às fundamentações da hora recorrente e aqui as alegações apresentadas nessa tribuna, dando total provimento ao recurso para reconhecer não só a legitimidade do autor, como também de direito às contribuições sindicais de 2010 a 2015. É o que se pede. Presidente, eu vou manter a proposta de voto, até mesmo pelas próprias razões que o ilustre advogado lançou na tribuna, porque a decisão em torno de quem é o real credor das contribuições sindicais, que são sabidamente devidas pelos empregados, a empresa é só uma repassadora, né, do que desconta dos trabalhadores, para que se decida sobre qual é o sindicato legítimo, se há ou não legitimidade do outro sindicato, além do recorrente, é necessário que se oportunize o direito de defesa a esse sindicato, para sustentar a sua legitimidade. Então, eu entendo que realmente é caso de litisconsórcio necessário e mantenho a proposta de voto. Essa revisória, a princípio, eu achei assim, até bastante inteligente a decisão do voto, no sentido de declarar a ilegitimidade. Mas agora, examinando aqui, eu não concordo com esse litisconsórcio. O sindicato entrou contra a empresa, dizendo que a empresa deveria recolher para ele e não recolheu. A empresa se defendeu, disse que não, que ela recolheu para o sindicato correto, então que está correto. Aí o juiz decidiu que ela recolheu e que ela fez o recolhimento, então que caberia ao sindicato demonstrar que ele é a parte legítima. E, pensando melhor aqui nesse momento, eu chego à conclusão que caberia a esse sindicato entrar com uma ação contra o outro sindicato que está recebendo aquelas contribuições que ele entende que seriam dele. Então, eu estou entendendo aqui que realmente não cabe esse litisconsórcio, que a empresa não é obrigada a chamar ali de esse outro sindicato, que ela entende que é o adequado, que tem a legitimidade para receber a contribuição dela. O processo foi examinado sob esse prisma. Aí fica aquela discussão, né? Será que a gente, julgando improcedente um processo desse, isso vai implicar num reconhecimento amplo da legitimidade desse sindicato aí? Esse é o meu receio também. Esse é o receio, né? Exatamente. Mas aí eu acho que é uma decisão, assim, nesse aspecto, precária, adequada para esse processo específico. E, portanto, aquela impressão primeira que uma declaração de legitimidade seria o ideal, está me parecendo agora que não. Está me parecendo que o que o juiz de primeiro grau fez lá está correto mesmo, julgou improcedente essa ação aqui. Está me parecendo que esse litisconsórcio não é necessário também. E está me parecendo que essa decisão aqui não vai implicar num reconhecimento da legitimidade desse sindicato no sentido amplo. E que não vai também obstar um processo futuro entre os dois sindicatos para se reconhecer a legitimidade de um sindicato para o recebimento dessas contribuições, porque essa legitimidade desse sindicato ela vai ser examinada à luz de requisitos outros, né, vários, que são legais, estão previstos legalmente, portanto se trata de matéria de direito.
né? E que o caso aqui foi decidido à luz da questão de fato, que é o fato de a empresa ter recolhido para o sindicato que ela entendeu correto, né? Eu, inclusive, tive um processo desse que também lá na vara foi julgado improcedente, eu mantive a improcedência, mas eu tomei o cuidado de lá nos fundamentos do voto, eu dizer que aquilo era uma decisão, assim, à luz do enquadramento sindical, né? Uma decisão precária, aplicada àquele processo e que não obstaria um reconhecimento da legitimidade desse outro sindicato num processo mais específico, numa decisão, numa discussão mais ampla, à luz da matéria de direito mesmo, né? Porque essa questão de enquadramento aí, ela é muito uma matéria de direito, né? Nós não temos a pluralidade sindical, mas nós temos todas essas questões aí que envolvem uma pluralidade que já vem acontecendo aí, vários sindicatos requerendo essa legitimidade e esses enquadramentos. E isso tem que ser discutido, eu acho, examinado, à luz mesmo entre sindicatos, com vários sindicatos, com os sindicatos envolvidos dentro do processo. Mas não a ponto de se entender um litisconsórcio necessário e de se entender que haveria uma obrigação do juiz de chamar ali essas pessoas para compor o litisconsórcio e principalmente de entender que a empresa seria responsável por chamar ali esses outros sindicatos, porque ela está entendendo que ela está recolhendo corretamente. E o interesse é do sindicato, e se ele está entendendo que ele está sendo prejudicado, que aquelas contribuições lá tem que ser para ele, então ele que busque, ele vai buscar onde? Vai buscar nesse sindicato lá, que está recebendo, e que está recebendo e entendendo que está certo também, não é? Então aí o que vai acontecer? A justiça vai examinar esses requisitos todos do enquadramento, mas à luz da matéria de direito, previsto lá na lei. Então vou divergir, vou pedir vênia ao relator, e vou divergir, vou ficar de acordo com o voto lá do juiz de primeiro grau e manter em procedência e não admitir, esse litisconsórcio necessário aqui. Tá? E quem é o terceiro? Sou eu. Eu estava concordando inicialmente com o voto proposto, mas os debates em sessão acabaram se resultando muito profícuos. Esse ângulo que Vossa Excelência lança luzes realmente convergem para uma decisão mais ajustada, a fim de permitir que a discussão se haja no espaço próprio. O novo CPC veio a nos brindar, né, com a vedação da decisão surpresa intra-autos. Aqui não, seria uma decisão que traz menor surpresa para além do processo decidido. Então, eu vou me louvar na prudência e acompanhar respeitosamente a divergência, viu, doutor Alexandre? Claro. A homenagem prestada da tribuna à Vossa Excelência é a que eu também presto. Ainda digo mais para o doutor, nosso líder, viu, doutor, foi vice-presidente da Associação dos Juízes, não é presidente porque não quer, mas nós queremos. Tem todo o enquadramento. Nós queremos, né? Então, tem legitimidade, né? Então, vejam, eu acho que a oferta dessa divergência, ela traz um equilíbrio para que se reporte isso a um momento oportuno. Eu estou rogando vênia do relator para acompanhar a divergência e, por conseguinte, manter a decisão originária. Excelência, só pela ordem, pelo visto vai ser mantido o voto de divergência, e eu sei que isso também poderia ser matéria de ED, mas para uma questão de economia processual, poderia constar na fundamentação, essa fundamentação de Vossa Excelência, de que não estaria entrando na questão da legitimidade, claro, justamente para depois não surgir eu ponho na fundamentação, depois em outro processo meu já, fiquei preocupado com isso também. Porque senão, eventualmente, numa ação a ser proposta sindicato, ele já levanta, não, o tribunal já decidiu, tá, não é matéria isso. Transitada julgada. Está decidido, né? Exatamente. Dois, hein, doutor? Eu não poderia, não. A doutora vai botar que generosa que é. Não, porque se a decisão está sendo mantida, é com fundamento originário, né? Não precisa pôr nesse caso.
Se não, Não, mas porque eu acho que precisa, viu? generosidade. É lógico que eu estou aqui para convencer Vossa Excelência, mas aí, se for nesse caso, eu queria acompanhar o voto Jeitoso, jeitoso. Não, Excelência, mas é porque realmente, assim, fica. Eu posso, depois lá embaixo, em primeira instância, enfrentar uma situação complicada depois, né? Eventual. Mas aí para isso mesmo. Vai com garra. Vai com fé. Então um verdadeiro atleticano, né? Não desiste nunca. Doutor Alexandre vai ficar vencido, né? Fico vencido. Vou ficar redatora, né? Eu conheço do recurso, afasto a citada e no mérito, nego o provimento. Perfeitamente. Obrigado, Excelência. Bom dia e bom trabalho. Só acrescentar aqui, nega provimento. Vai ver que a força está nos caras. Nem presta música. Não, eu também tenho interesse na causa. A doutora arrependeu ainda mais. Seguinte é o número 2 da pauta. Só não está abrindo. Inscrição na data de hoje, feita pelo Dr. Vinícius Nascimento Miranda, advogado que sustentará pela recorrente reclamante Isabela Sulmonete Parente. E a outra recorrente é a Caixa Econômica Federal, recorridos os mesmos. A relatoria do excelentíssimo juiz Dr. Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. É o 2 da pauta. 10.188. Doutor Alexandre. Meio lento aqui, presidente. Como a inscrição foi aqui, eu não tenho. Aqueles casos de cadastro de reserva, né? Aprovação em cadastro de reserva, que já é matéria bastante conhecida. Eu conheço dos recursos interpostos pelas partes, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou provimento ao apelo da reclamada para absolvê-la da obrigação de contratar a reclamante, tornando sem efeito a antecipação de tutela deferida em sentença, prejudicada a análise do recurso adesivo interposto pela autora, invertidos os ônus da sucumbência, custas correspondentes de R$ 800 pela reclamante, isenta em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Fica a reclamada autorizada a solicitar a devolução das custas que recolheu. Ainda determina aqui a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho, inclusive Defensoria Pública, com envio de cópia dessa decisão para a ciência e providências que entenderem pertinentes. É meu voto, presidente. Vitor, tem processo de relator. Com a palavra, doutor. Boa tarde a todos, ilustre presidente, ilustre desembargador relator. Eu peço vênia ao entendimento de Vossa Excelência para ressaltar que, por uma questão jurídica, a defesa interposta pela Caixa Econômica Federal, em primeira instância, não é apócrifa, ela não diz respeito ao processo em questão. Por isso, todo o recurso ordinário ajuizado é inovador, motivo pelo qual não pode ser recebido, mas não deve ser conhecido, dado que trata de matéria que não foi abordada em primeira instância na defesa. Então, desse modo, fica impossível aderir a uma tese inovadora, dado que só foi aduzida agora em segunda instância e não no momento correto, que seria na defesa em primeira instância. Essa é a particularidade desse caso específico, porque nesse caso não há como aderir a uma tese que não pode ser sequer conhecido, dado que é inovador. O recurso em primeira instância, o recurso na defesa em primeira instância, na contestação, a Caixa trata de áreas de viagem, quilometragens, fatos que não são atinentes à lide. Então, por esse motivo, entendo que é essa particularidade nesse caso. O recurso não traz matéria que foi tratada em primeira instância. O brocado antigo do direito dá-me os fatos que lhe dou o direito. Os fatos trazidos pela Caixa não podem fundamentar, data máxima vênia, um voto que dê procedência ao recurso, porque não foi, esses fatos não foram trazidos pela Caixa em primeira instância para serem reanalisados agora em segunda instância. Por isso, peço que seja
que haja divergência no voto e que seja mantida a sentença de primeira instância, principalmente por isso. Além disso, gostaria de fazer menção à tese trazida nos autos, ao contrário do que fez a Caixa, e que não foi abordada em sentença, desse advogado, que trata dos correspondentes bancários, um outro tipo de terceirização, que envolve uma gama de serviços muito maior do que a da terceirização da Plansul, que foi o motivo pelo qual foi fundamentada a sentença, dado que esses correspondentes bancários atuam como uma verdadeira agência, porém fora do espectro da Caixa Econômica Federal. Ela terceiriza a criação da agência, o que resulta numa possibilidade de uma clara terceirização e precarização de serviços. Esses correspondentes bancários, inclusive, foram alvo de uma ação civil pública que foi juntada aos autos, na 14ª região, que é assinada por 26 procuradorias do trabalho, que trata como a maior terceirização, a maior fraude trabalhista perpetrada pelo sistema financeiro na história do país, pois claramente terceirizam todas as atividades fim de um banco, que seriam a abertura de contas, a concessão de empréstimo. Você pode abrir no correspondente bancário, inclusive, contas de pessoa jurídica, ou seja, todos os serviços que são prestados em uma agência bancária podem ser prestados por um correspondente bancário. Em óbvia contrariedade à súmula 331, esses correspondentes bancários operam por uma resolução do Conselho Monetário Nacional, resolução que obviamente não tem condão de legislar sobre o direito do trabalho, que é matéria de competência privativa da União. Então, esses correspondentes bancários representam um ônus que acaba refletindo, no caso da Caixa Econômica Federal do Banco do Brasil, nos concursados, nos aprovados em concurso público, pois eles não têm... esses bancos deixam de abrir agências para contar com essa terceirização, essa brecha do Conselho Monetário Nacional. Inclusive, por exemplo, no caso da Caixa Econômica Federal, que é praticamente monopolista, não monopolista, mas é o maior expoente do financiamento habitacional no país, o grosso dos financiamentos habitacionais são vendidos por correspondentes bancários, que reúnem 100, 200 financiamentos e levam a Caixa Econômica, depois de já vendido o produto, para contar com o carimbo de um gerente. Ou seja, tal conduta não pode ser chancelada pelo direito do trabalho, que está aí para proteger o obreiro e hipossuficiente nessa relação, que no caso é o aprovado, que prestou o concurso mais concorrido da história do Brasil. Só que em Belo Horizonte foram 43 mil inscritos para correr um cadastro de reserva de 770 pessoas. A pessoa consegue uma aprovação no concurso de extrema concorrência deste, para depois não ter direito a tomar posse por conta dessas terceirizações, seja da Plansul, seja dos correspondentes bancários, seja por qualquer outro tipo de terceirização promovida pelo banco, que acaba por preterir o direito de aprovados. Abre um concurso com cadastro de reserva de 770 pessoas para admitir 72 aprovados, ou seja, nem 10% do cadastro foi contemplado com a nomeação, motivo pelo qual, inclusive, é ajuizada uma outra ação civil pública específica desse concurso do Ministério Público da 10ª Região, que também foi juntada aos autos, motivo pelo qual o concurso, inclusive, está com o prazo de vigência suspenso até hoje. Mas, voltando aos fatos desse processo específico, peço eventual reanálise ou eventual divergência para que seja analisada essa questão da defesa ter sido apócrifa em primeira instância e, por conseguinte, o recurso ordinário promovido pela reclamada é totalmente inovador. São os pontos que eu gostaria. O doutor até esteve conversando comigo quando apresentou o memorial, e os fatos que ele alega de fato são verdadeiros. A defesa tratou de outras matérias. Mas eu penso que, ainda que se considere inexistente a referida defesa, a questão posta nos autos ela não é de fato, ela é de direito. Se a reclamante, no caso, aprovada sua classificação foi de número 331, tem direito de ser nomeada ou não. E é uma matéria já conhecida de praticamente todas as turmas aqui do tribunal, foi inclusive discutido no pleno último se caberia ou não instaurar um procedimento de recurso repetitivo. Me parece que acabou sendo rejeitada a proposição.
Mas são vários os processos que tratam desse mesmo tema. De forma que eu mantenho o meu posicionamento no sentido de que não há esse direito à nomeação, ainda que se considere a existência que o doutor menciona dos correspondentes bancários, que exercem, pelo menos em parte, as atribuições de uma agência, e nesse aspecto eu mantenho a minha proposta de voto. Tem sido jogado assim na nossa turma reiteradamente, o processo já é conhecido, existe a preocupação da Justiça do Trabalho em torno desse tema aí, do Ministério Público do Trabalho também, então eu mantenho o voto do relator e a gente... Da mesma forma, a gente louva o esforço combativo do doutor. Pode ser que venha a modificar isso, será submetido à uniformização em breve, por conta da divergência no regional doméstico. Isso vai para o TST em algum momento, não há dúvida, né? A uniformização... Eu tenho 9 processos que foram já julgados pelo tribunal, de forma procedente. 6 a Caixa deixou transitar em julgado, 3 ela interpôs recurso de revista da decisão. O meu recurso de revista, que foi o único que foi submetido à análise do presidente do tribunal ontem, foi negado o seguimento ao recurso de revista da Caixa Econômica Federal. A uniformização, ela já foi examinada no último pleno. Foi. Através de uma ação de demanda repetitiva, proposta por 2 juízes lá do Triângulo Mineiro, chegou-se à conclusão que, em termos de demanda repetitiva, não seria cabível, porque isso é um recurso do novo CPC, e nós já temos aqui nossos procedimentos próprios, né, de unificação de jurisprudência, os jovens. Ficou mais a questão formal dessa... Mais a questão formal. Só que também, isso na minha opinião pessoal, eu acho que no âmbito assim do processo individual, acho difícil a gente operacionalizar uma nomeação preterindo outras tantas pessoas que também foram aprovadas no concurso. Por isso que eu digo da preocupação da Justiça do Trabalho, do Ministério Público, no sentido que isso deveria ser uma decisão assim, mais coletiva mesmo, provocando uma vontade política da Caixa, no sentido de se abster, né, de nomear pessoas. Claro. E ainda gera um problema de enorme envergadura, né? Porque o que vai acontecer? Vai ter gente concursada que entra, vai ter gente concursada que não entra. E ainda tem decisão judicial a respaldar. O senhor vai treinando seu argumento, que o senhor vai falar para o cliente. Vai ter cliente que vai tomar posse, tem cliente que não vai. De resolver um problema, a gente vai criar vários outros. Vários outros para essas outras pessoas que também foram aprovadas. Tem questão que precisa de tratamento coletivo. Que princípio é isso, mas vamos ver como que a coisa vai. Quem se sinta prejudicado, que recorra ao judiciário para análise da pretensão. Se a pessoa melhor classificada não se vê... Isso aí já está sendo amplamente debatido. Não se vê prejudicada e não quer ajuizar a demanda. Procurador do Ministério. Senhora Presidente, Egrégia Turma, essa ação que foi referida à tribuna, essa ação civil pública, está na 6ª vara do Egrégio Tribunal Regional da 10ª Região, e a sentença está prevista para o dia 30/9 de 16. 30, Isso. Hein? Mas só um ponto. Bom, doutor, já estamos todos esclarecidos, a questão já é conhecida. Não, claro, nós temos que seguir, avançar aqui na pauta. Temos outra sessão agora mesmo. Só um esclarecimento de fato pequeno a respeito dessa demanda da sexta vara do trabalho de Brasília. Lá não se aborda essa questão da terceirização. A questão é mais do cadastro de reserva e do infringimento da Caixa Econômica Federal ao acordo coletivo de trabalho que prevê a contratação de mais 2.000 funcionários, ao ponto que ela demitiu 5.000 funcionários e contratou 2.000. Então seria a questão lá em Brasília não avançaria sobre essa questão da terceirização, ficaria restrita mais a esses 2 pontos. Mas tá ok. Então fica decidido por unanimidade nos termos do voto do relator. Próximo, por favor. Ainda na sala da relatoria do excelentíssimo juiz doutor Alexandre Wagner, nós temos aqui um pedido para assistir da doutora Renata Fátima no processo número 8 da pauta, 8, é o ROPS 10.513-38.2016, recorrentes Jonathan Martins da Costa e PSP Intermediação de Serviços Limitada, recorridos os mesmos. Doutor Alexandre. Eu estou tendo que reabrir aqui, que eu achei que tinha encerrado, desculpa. Qual que é o item? É o 8, ROPS 10.513.
Abriu o seu? O meu já abriu. Se a eminente presidente anuir, eu leio a conclusão do voto, mantendo a relatoria. Sim? Claro. Então, a proposta de voto encaminhada é no sentido de conhecer o recurso, os recursos ordinários interpostos pelo reclamante, pela reclamada, por quanto atendidos os pressupostos de admissibilidade. Conheceu das contrarrazões da reclamada e do reclamante, regularmente, no mérito sem divergência, negou-lhes provimento, mantendo a decisão originária. É o voto. Sem divergência, fica decidido por unanimidade, viu?